Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aos estúdios Solascast. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Estamos iniciando mais um podcast. Vocês são muito bem-vindos, né? Vocês que estão aqui conosco sempre, são sempre bem-vindos a estar aqui conosco, tá bom, gente? Um beijo no coração de todos. Hoje o nosso tema é um tema bem polêmico, né? Bem escatológico. Não vamos falar de teoria da conspiração, nós vamos falar de nova ordem mundial, de sociedades secretas, nós vamos falar sobre Blue Beam, né? Blue Beam, né? Essas coisas que nós ouvimos aí muito na internet. Nós vamos saber se essas coisas são verdade ou se é mentira, né? Se é mito, se é apenas teoria da conspiração. E para esse assunto de hoje, nós temos aqui como convidado o pastor André Garcia, que é especialista nessa área, gente. Tanto da escatologia, da nova era, de mensagens subliminares. E nada melhor do que convidar o pastor André Garcia, que é um grande amigo, para esse podcast abençoador. Pastor André Garcia, seja muito bem-vindo aqui ao Solascast. Cumprimenta os nossos seguidores, nossos inscritos no canal aí. Se apresente, né? Amém. Quero cumprimentar todos os espectadores aí que estão prestigiando, né? Mais um podcast do Solascast. Cumprimentar também nosso companheiro, pastor André Dutra, né? Que tivemos o prazer, a alegria de trabalharmos juntos, né, pastor André? Sim, passamos tempo junto, é verdade. Na obra de Deus, isso já faz... Isso faz o quê? Uns 12, 13 anos, mais ou menos? Por aí, pastor. E com grande satisfação, né, a gente retorna a essa casa. E é uma alegria imensa, como eu falei, retornar. Participamos como convidado, né, desse podcast, que eu sei que tem sido uma bênção, sim, pelos relatos que o senhor trouxe, pelo que eu assisti no YouTube também. E é uma satisfação falar desse assunto que é tão atual e tem se rareado cada vez mais, é uma escassez, sim, muito grande de pessoas para lidar com esse tipo de trabalho, né? Eu me lembro que o pioneiro aqui desse assunto de mensagens subliminares no Brasil é o pastor Josué Irion. Sim, eu lembro. Talvez os mais velhos, né, possam se lembrar. Quero cumprimentar, esqueci também o pastor Moacir, que também está conosco aqui, né? Hoje ele está na técnica ali, né? E também tem nos ajudado aqui, que Deus abençoe. Mas o pastor Josué Irion, ele, nos anos 90 principalmente, quando ele veio aqui no Brasil, ali na Igreja Batista da Floresta, ele fez um trabalho muito impactante, né? Vamos dizer assim. Na época ainda, aqueles desenhos da Walt Disney, eles não eram muito assim difundidos, né, em relação a subliminares, e ele trouxe à luz esse tema, falando muito ali, né, sobre o Rei Leão, sim, desenho Hércules, desenho Aladim, e isso deu origem à apostila que nós criamos, né, isso já faz o quê? Uns 15 anos que eu criei. Mostra a capa aqui, pastor, nessa câmera aí, o pessoal vê, né? Então tá aqui, essa foi a primeira apostila que nós criamos, né, dos desenhos. Tá pegando bem aí, Marcelo? A apostila tá, né? Então, aqui nós temos o 101 Dálmatas, né? O 101 Dálmatas, a placa do carro aparece escrito It's Devil, que significa ele é o diabo. Aqui nós temos Resident Evil, que é um game, também um filme, né? Eu joguei muito. O senhor jogou muito? Lá em Santos, o senhor brincava muito? Demais. Então Resident Evil, que significa hóspede do diabo, ou residente do diabo, né? Pokémon, vou contar a história, já tive uma experiência na área de libertação com esse desenho. Pocahontas significa espírito do abismo. Temos também aqui o Carmageddon. O nome já por si só já diz, né? Uma alusão ao Armagedon. Temos aqui, inclusive, muita coisa. Esse jogo aí, Carmageddon, né? Eu fiz até um vídeo no meu canal, pastor, falando sobre Lilith. E aí o tema central desse jogo agora atual é Lilith. É Lilith, né? Que é aquele personagem, né? Que aquele mito, substituiu Eva, né? Isso. Na verdade, a Eva substituiu ela. Eva seria a segunda, né? Aí temos aqui também o Homem-Aranha fazendo aquele sinal, né? Esse sinal ele é muito usado também no ocultismo, no satanismo, né? E é o que a gente sempre fala, né, pastor André? Nada é por acaso. Tudo que existe hoje tem uma origem, né?
o pessoal da New Age ou Nova Era, inclusive existe um ramo da música, se você for na Spotify, se você for antigamente nas lojas de CD, né? Hoje você vai na Spotify, baixa online, mas existe uma categoria, né, para música de Nova Era, sim, chamada de New Age, né? Aí nós temos muita gente que faz esse tipo de música New Age também. E a Nova Era, ela começou, na verdade, em 1781. Foi nos anos 60, mas a origem de tudo, que eles descobriram a Era de Aquário, o signo de Netuno, em 1781. Coincidentemente, foi quando começou ali também a Revolução Francesa, certo, mais ou menos por ali. E então nada é por acaso, né? O diabo, a Bíblia... O senhor acha que a Revolução Francesa ela tem também um tom, ou existe por detrás dela uma motivação espiritual de origem? Acredito que sim. Sim, porque ocultista, essas coisas, a maçonaria? Sim, porque a franco-maçonaria, os Freemasons, né? Na verdade, eles começaram com uma origem não assim da casta nobre francesa. Eles eram operários de templos, né? E depois foi se ajuntando a eles também ali os nobres. E aí foi onde foi entrando o ocultismo, muita coisa. E aí hoje nós temos a Rosa Cruz, o Rotary Club. Quando você passa por muitas cidades, você vê ali o símbolo do Rotary Club, né? Que é aquela bolinha redonda. Aí você vê a Sociedade Mística Rosa Cruz. Aqui no bairro Nova Campinas, ali para frente, ali tem uma também. Foi dando origem às sociedades secretas, e a principal delas, a mãe de todas ali, é a maçonaria. E tudo isso dentro ainda num aspecto ocultista. É porque o significado da maçonaria francesa, que tem a inglesa também, né? Nós podemos falar também da inglesa, mas a francesa é liberté, fraternité, igualité, que é liberdade, fraternidade e igualdade. E a maçonaria francesa, ela é totalmente ateísta, né? Já a maçonaria... Tem um slogan, né, da Revolução Francesa, que é nenhum Deus e nenhum Senhor sobre nós. Você já ouviu essa frase? Isso é isso mesmo? É totalmente ateísta, né, a Revolução Francesa, é isso mesmo. É aquilo que eles chamam da era do iluminismo, né? Da separação da igreja, Estado. Exatamente. No caso, eles queriam ali até também tirar, né, na mentalidade deles a influência da igreja sobre as nações. Sim, né? Tudo começou ali que eles criaram a famosa guilhotina, né? E com o pretexto de matar os nobres, né? Que inclusive o próprio rei na época foi guilhotinado, né? Diante de toda a sociedade. Isso aí tem filmes que mostram, né? Uma outra coisa também dentro dessa história aí, me corrija se eu estiver errado, a noite de São Bartolomeu. Isso é consequência da Revolução Francesa ou não? Ou é antes, ou anterior? Então, a noite de São Bartolomeu... Foi muitos cristãos mortos. Eu acho que foi anterior. É anterior. Se eu não me engano, tem que confirmar, checar isso aí. Mas a noite de São Bartolomeu mataram muitos cristãos, né? Sim. E também conhecida, se eu não me engano, como a Noite dos Cristais, né? Foram mortos muitos cristãos e foi durante a noite, né? E ali tudo começou. E aí a maçonaria, na verdade, na nossa apostila a gente cita isso também. Ela tem como o senhor falou, ela trata muito do ocultismo, né? E dentro desse ocultismo a gente tem a pirâmide do Egito, que é um dos símbolos da nova era. Certo. Inclusive a gente tem aqui na nossa apostila a pirâmide, ó. A origem dessa pirâmide é a pirâmide do Egito, né? E o Egito... Está pegando bem, consegue pegar aqui? O pessoal sabe que é pirâmide também? O pessoal sabe, né? Então, esses símbolos aqui, ó, tem muita camiseta ainda dos jovens, né? Antigamente a gente... Os próprios influenciadores, cantores, faz esses símbolos, né? Faz, ser difundido, né? Então nós temos aqui esse símbolo conhecido, a cruz inversa, né? A cruz de cabeça para baixo. Tem uma foto que o ex-paquito da Xuxa, Xande, ele printou, né? Ele se converteu e ele queimou todos os materiais que ele tinha da Xuxa. Isso aí é público e notório, não tem problema a gente falar, porque ele mesmo que divulgou, né? Ele se tornou um missionário, acho que na Sim, África, foi para a África, foi para o país mais quente do mundo, na África. Eu não lembro se era Níger, acho que era Níger. Ele falou que chegou a pegar quase 60 graus lá. E aí tinha... época que os muçulmanos queriam matá-lo também. Queriam matá-lo, né? Esse detalhe eu não recordo, mas
com certeza ele sofreu muito ali, né? Porque o islamismo predomina ali, né? E o ex-Paquito Xande, né? Ali no final da década de 80 se converteu e ele postou uma foto que a Xuxa, inclusive algumas coisas que eu estou falando aqui, depois eu vou publicar no meu canal na aba comunidade, que é o mural do YouTube, né? Você entra lá no meu canal Despertamento para Arrebatamento, eu vou publicar lá essas fotos. Tem no Criança Esperança de 2005, tem a Xuxa com essa cruz de cabeça para baixo. Tem uma outra foto, e aí tem uma capa deixa eu ver se eu acho aqui, eu até printei, tem uma capa tem uma capa de disco da Xuxa que tem o pentagrama, que é aquela estrela de 5 pontas, né? Tá aqui, ó. Que tá escrito Popstar no disco, um disco da década de 80, né? Então, 5 pontos. Mostra aqui mais perto. Ó, tem a estrela aqui, ó. Tá um pouco... A qualidade não ajuda muito porque é antigo, mas, ó, é da Xuxa, ó. Tá vendo a Xuxa aqui? Dá pra ver? O senhor consegue pôr lá? Então aí tem uma estrela de 5 pontos, para quem não sabe, essa estrela ela é usada no satanismo especialmente, né? Se você vê esses prognosticadores, videntes, alguns deles, que são mais ligados ao ocultismo, usam na mesa deles a estrela de 5 pontas, né? Não confundir com a estrela de Israel, que a estrela de Israel é um triângulo para cima, que aponta para o reino celestial, espiritual, né? De Hashem, como chamam os judeus, né? Do eterno Senhor. E o triângulo para baixo aponta para o reino do Messias, que será estabelecido na Terra. Não tem nada a ver com o pentagrama, né? Que é essa estrela de 5 pontas. Então, nós estamos falando disso tudo para exemplificar, para não ficar um assunto muito teórico, né? Sobre o ocultismo, que, na verdade, tudo... Por que a gente está falando de alguns assuntos aqui que alguém pode achar que a gente está misturando? A gente não está misturando. É porque um assunto acaba chegando no outro. Né? Porque tudo que a gente vê hoje em dia começou lá atrás. Igual o senhor colocou muito bem. Tudo isso tem uma ligação espiritual. Então acontece o seguinte, tudo está interligado, pastor André. Tudo é interligado. E o ocultismo está muito presente na música, nas propagandas. A gente estava falando aqui antes do programa começar de Aleister Crowley, né? Sim, sim. Que ele é o criador da lei de Telema. Que essa lei diz que você, baseado na sua vontade, você vai encontrar o equilíbrio do seu homem perfeito interior. Baseado na sua vontade, você vai encontrar o seu equilíbrio, baseado no seu bel prazer. Então, qual que é a origem, assim, Aleister Crowley, pastor? O que ele era, assim? Qual que é a influência dele? Eu já ouvi alguma coisa por cima. Sim. Ele é tipo meio que um conselheiro, tipo um guru da Rainha Elizabeth, é isso? Como é que é? Então, ele criou a famosa lei telêmica, né, que é o telema, e inclusive, o senhor falou da Rainha Elizabeth, em 2009, isso aí está inclusive no site infoescola.com, quem tiver curiosidade pode entrar lá. Em 2009, o sistema de telema que ele criou, a lei telêmica, foi reconhecido como religião no Reino Unido. Então a rainha reconheceu, né? Então quando a gente fala que a rainha, aliás, que existe a maçonaria francesa, que ela é ateísta, não crê em Deus, existe também, por outro lado, a maçonaria inglesa, que ela, na verdade, ela tem uma crença, né? Na verdade, inclusive, ela se coligou com a igreja anglicana inglesa. Mas, na verdade, são faces de uma mesma moeda. Porque ela, embora, por um lado, se diz crer em Deus, em um Deus, né? Até o Deus que nós cristãos cremos, mas ela tem muito ocultismo por detrás também. Então, nisso ela se torna semelhante à maçonaria francesa. Em 2009... Você fala a igreja anglicana, não? Oi? A igreja anglicana, não? O sistema... O sistema de maçonaria inglês. Isso, exatamente. A igreja anglicana acaba fazendo parte, como dizem Apocalipse, a filha da grande prostituta. A Babilônia tem suas filhas, né? Sim. Então a gente pode colocar todo esse sistema... Até porque é uma igreja que se desviou moral, teologicamente também, né? Exatamente. Até alguns anos atrás, algumas igrejas acabaram voltando a reatar sua aliança com a Igreja Católica. Certo. A Igreja Anglicana foi uma das igrejas que foram até o Papa pedir perdão
Para retornar... retornar aquela aliança que eles tinham antes de Martinho Lutero, né? Sim. Quando ele promulgou as 95 teses do Castelo de Wittenberg. Então, isso daí, na verdade, a gente chama teologicamente de ecumenismo, né? Sim. Um termo que muita gente hoje conhece e é falado sobre isso. O ecumenismo, na verdade, ele nada mais é do que a aceitação global do sistema religioso do anticristo, né? Uma unificação das religiões. Uma unificação das religiões, exatamente. Porque para o anticristo dominar não apenas economicamente, ele vai ter que dominar também na questão religiosa. Por isso que precisa de um falso profeta, né? Sim. E o falso profeta é o que vai dar crença de parte da população que ainda não se tornou ateia. Você saberia dizer quem seria esse falso profeta? É difícil, né? Porque tudo que a gente vê em Apocalipse... As especulações, assim... As especulações, sim. Porque, na verdade, muita gente fala esse e aquele, né? Mas se a gente for olhar em Apocalipse... Porque, assim, o falso profeta não é o anticristo. Não é são. o anticristo. É a trindade satânica, né? É a besta, o falso profeta e o anticristo. Pela Bíblia, a gente só vai saber quem são realmente, de fato... e de direito depois do arrebatamento. Por conseguinte, a ascensão da igreja, né? Juntamente com Cristo, sendo a sua noiva, escolhida, redimida. E aí a Bíblia diz que ele vai se manifestar, está lá em Tessalonicenses. Existe apenas um que o detém, né? Quem é? O Espírito Santo, que está aqui com a igreja. Pois então, como o senhor disse, né? Existem muitas especulações, realmente. Já falaram muito do Emmanuel Macron, né? Que é príncipe de Andorra. Como anticristo, né? Falaram dele como anticristo. Como anticristo. Mas como falso profeta... É o Papa. É o Papa, que todo mundo fala é o Papa. Aí, mas sabe que cabe isso a eles, pastor, ou não? Muito, cabe. De especulação, né? Cabe porque o falso profeta tem que ser um líder religioso. Certo. E não existe nenhum líder religioso mundialmente conhecido maior do que o Papa. Tanto que eu trabalhei por muito tempo na área de publicidade e propaganda. Uma das imagens, das 3 imagens mais conhecidas no mundo, fizeram uma pesquisa e aí colocaram a foto de várias personalidades mundiais. Michael Jackson, Pelé, do Papa, de vários na época, Maradona, atores mundialmente conhecidos, né? Presidentes, Richard Nixon, George Bush, vários. E as 3 imagens que foram, assim, dentro dessa pesquisa, claro, mais conhecidas no mundo inteiro, uma era o Pelé e a outra dessas 3 era o Papa. Então o Papa, ele é muito conhecido globalmente. Tanto que quando tem uma guerra, quem que eles chamam para tentar a mediação? Papa, né? Geralmente se chama o Papa, quando tem aqueles bombardeios lá de Israel com os muçulmanos, quando um ataca o outro ataca um, né? É muito comum. Desde o tempo de Yasser Arafat, lá na Palestina. E, enfim, o Papa antigamente a gente via muito o João Paulo II, né? O João Paulo II, ele percorreu o mundo, tanto que o nome que se usava para ele na época, o apelido dele era o Papa das Viagens Missionárias. E até existe... missionário, então. Até existe aquela profecia, né? Dentro do campo da especulação, né? De São Malaquias, que haveria 150 papas, né? No caso, esse seria o penúltimo. O penúltimo. O Francisco, né? O senhor fala, né? E tem também aquele entendimento dos 8 reis de Apocalipse, que muitos entendem que são papas, porque o Vaticano se tornou Estado, salvo engano, na década de 30. E aí o 8º rei, eles dizem que seria agora o próximo também, né? No caso, o 8º rei seria um dos papas. Isso, porque fala que o 7º já não é mais, mas ele retornará como 8º, né? Aí muita gente na época fez vídeo no YouTube dizendo que ali o túmulo do Papa João Paulo, ele tem uma câmera 24 horas, né? E aí tem uma câmera ali que, se caso o fôlego da besta fosse dado para ele num sinal de ressurreição, né? E a sua chaga fosse curada, como diz a palavra, ele seria o falso profeta, né? Mas assim, o senhor falou sobre o falso profeta, mas não podemos esquecer do anticristo também, né? Sim. E o anticristo... Você teria alguém assim hoje, pastor, que seria um bom candidato ao anticristo? Candidato tem muitos. Candidato tem muitos porque... Você poderia citar os nomes ou é meio... Tem o genro do Trump, né?
O genro do Trump ele tem ascendência judaica e provavelmente isso tem que ser também um dos requisitos, né? Para ele poder enganar tanto o muçulmano quanto o povo judeu. E ele tem um prédio, né, nos Estados Unidos, lá no, né, tem o número 666. Tem muitas coincidências, né, então. do Kushner. E tem o próprio, como a gente estava falando antes, o Emmanuel Macron, né? Tem vídeos, inclusive, sobre o Emmanuel Macron. Esses dois aí, quem tem mais evidência? O que você acha? Eu acho que não vai ser nenhum dos dois. Eu acho que é tudo especulação, porque a Bíblia dá a entender que ele só vai se revelar depois do arrebatamento. Sim. Eu creio que ele já está vivo. Inclusive, em uma dessas apostilas aqui, a gente fala sobre o Lorde Maitreya. O que é o Lorde Maitreya? O Lorde Maitreya é o anticristo para a nova era. Certo. Porque cada religião, ela tem um líder, né? Para o cristianismo, é o Messias. Para o budismo, é o Buda. Para o islamismo, é Maomé. Certo? Para o hindu seria Mahatma Gandhi, por exemplo. E também temos Hare Krishna, né? Então são muitos. Mas o Maitreya, Lorde Maitreya, como ele é conhecido, ele é o Deus que a nova era acredita que... O Deus não, né? A encarnação seria, né? Sim. Que vai vir sobre a Terra em forma humana. Né? O escolhido. Isso, ele vai ser o Messias, literalmente, né? E esse Maitreya, inclusive existe um site que é o ddnet.es, que fala sobre esse Maitreya, que ele já estaria no mundo, ele teria nascido em 1977. E adulto, então, já. Para dos seus 50 anos, mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. E esse site é interessante, ele fala de supostas aparições que ele teve por aí, né? E um homem muito influente aí, chamado Benjamin Creme, fez um lobby muito grande sobre esse homem, que ele, na data oportuna, ele vai se revelar à humanidade, né? Então, nos resta esperar. Mas voltando ao assunto da nova era, pastor, nós podemos citar alguns exemplos aqui de como esse sistema... Por que nós estamos falando do anticristo? Porque quando o anticristo chegar, o sistema tem que estar pronto. Não vai dar tempo dele chegar em 7 anos... que é aquilo que nós acreditamos, né, de período da tribulação, e 3 anos e meio da grande tribulação, que é quando ele vai romper o pacto com Israel, com Israel e com o mundo, né, da falsa paz que ele vai promulgar, como ensina Apocalipse, o cavaleiro branco, que ele tem um arco e ele sai para vencer. Não diz que ele vence, diz que ele sai para vencer e ele tem um arco, mas ele não tem a flecha. Então você vê que o diabo, ele tenta imitar. O diabo não cria, ele copia, né? Tem uma frase na publicidade que diz que nada se cria, tudo se copia. Isso aí, até muitas pessoas já ouviram falar dessa frase. Então nós temos, por exemplo, o anticristo, quando ele se revelar, ele precisa que o sistema esteja pronto. Não vai dar tempo dele chegar e criar um novo sistema, né? Então, o anticristo, quando ele se manifestar, ele vai ter o sistema na mão dele. Ou seja, o sistema monetário, a nova era, ela projeta que haverá uma só moeda no futuro, e não muito distante. Tanto que muita gente já ouviu falar, inclusive, minha esposa terminou agora um curso na faculdade, uma graduação em RH, e ela falou que lá foi abordado esse assunto da Agenda 2030. Quem começou a falar sobre... não sobre subliminares, mas sobre ocultismo no Brasil, assim, do meio evangélico, de maneira assim que viralizou, né, que é um tema da moda agora, foi aquele Rubens Sodré, do canal Verdade Oculta, né? O senhor deve... Sim, lembro. O senhor lembra dele, né? Sumiu, né? Até na época que a gente trabalhou junto aqui na obra, eu trouxe uns DVDs dele, não sei se o senhor lembra. E ele mudou lá para a Amazônia, né? Tá morando lá agora, literalmente, ele mudou lá para... Tá desligado de tudo, ele mudou lá para a floresta amazônica mesmo. Na época, apesar que de vez em quando ele aparece no canal dele lá para fazer alguma live, quando, se eu não me engano, ele viaja até Manaus, né, capital do Amazonas. Ele traduzia muito vídeo de Alex Jones, né? Alex Jones, que recentemente teve até problema com a justiça, porque foi acusado de fake news, né? Nessa guerra, nessa briga que está havendo no Brasil também do judiciário, com a política, né? Sem entrar no mérito, mas... ele acabou até sendo
tendo algumas sanções lá. Mas ele falava muito sobre esse assunto e o Rubens começou a trazer muito material dele, como dos famosos, né, atores, ex-presidentes que se reuniam para fazer ali espécie de rituais satânicos. Ele falava muito de reptilianos. Na verdade, o reptilianos é um camarada inglês que ele traduzia, né? Aí já era um outro cidadão, um camarada lá da Inglaterra que me... Não, isso aí era outro. Esse assunto de reptilianos, pastor André, eu particularmente não acredito. Eu particularmente não acredito porque eles dizem que esses reptilianos são seres, né? Como se fossem quase alienígenas, né? Que estão escondidos no nosso meio. Disfarçados de seres humanos, né? E como o senhor gosta muito também, eu gosto também do pastor Hernandes Dias Lopes, ele tem uma frase interessante. Aonde a Bíblia não tem ouvido, onde a Bíblia não tem voz, eu não tenho ouvido. O pastor Jorge do Vale, né? Que já pregou aqui na sua igreja, eu tive a oportunidade de fazer o seminário dele lá em Campinas, ele sempre dizia, o que a Bíblia não me diz com clareza, eu não afirmo com certeza. Não é assim? Então nós temos que cuidar, como eu citei aqui o pastor Jorge do Vale, para nós não sermos enganados. Porque ele sempre dizia, ele ministrava também, ele era muito conhecido pelo assunto da escatologia, né? Que é o estudo das últimas coisas, do Apocalipse. E ele sempre falava, quando ele também ministrava o curso de dons espirituais, que o dom mais importante na visão dele é o dom de discernimento de espírito. E eu concordo com ele, justamente pelo momento que nós vivemos. Embora Paulo cita ali buscar, né, os melhores dons, os mais excelentes, e o dom da profecia, mas para os dias que nós vivemos, pastor André Dutra, o dom de discernimento ele é fundamental para que a gente não faça, como diz lá em Isaías, né, chamar o bem de mal e o mal de bem. E muitos hoje chamam o santo de profano e o profano de santo, porque não estão separando aquilo que é de Deus e o que não é de Deus. E por que não estão separando? Hoje em dia, as pessoas, nós vivemos uma era neurótica, né? As pessoas não têm tempo, né? Porque hoje o mundo virtual, a tecnologia, ela tem substituído, pastor André Dutra, o mundo real. Ela tem substituído os valores morais, familiares. Antigamente, as famílias se reuniam para jantar, para almoçar. Hoje é cada um para um canto da casa, mexendo no celular, os filhos jogando videogame, os pais assistindo série da Netflix, não é isso? Mexendo em rede social como Instagram, Facebook, Twitter e outros mais, né? O senhor sabe que um dos fundadores do Facebook, ele abriu mão, né, da sua parte junto com o Mark Zuckerberg, que inclusive brasileiro, né? Que inclusive é judeu, né? Não é brasileiro? Não tem essa informação. Eu sei que ele largou tudo. Eu lembro que Ele era brasileiro? O que fundou junto com o Mark Zuckerberg? Com o Mark Zuckerberg foi um brasileiro chamado Eduardo, né? Eduardo Sarinha, uma coisa assim. assim. Sim, ok. Mas eu não sei se é esse que abriu mão da parte dele. Se for agora, desistiu porque ele disse que, na verdade, o que eles estavam criando era um veneno, era um câncer que iria deixar muitas pessoas doentes. E nós vemos que isso tem acontecido. Ele comparou, por exemplo, a opção que tem no post, né, do like, aquela mãozinha, o dedinho assim, que todo mundo sabe o que é, né, curtida no Brasil, né? Ele comparou aquilo à dopamina, o efeito do cérebro que causa no cérebro é igual à dopamina. Por quê? Dá uma sensação de bem-estar. Você vê lá 1000 curtidas, 500 curtidas, 100 curtidas no seu post. Aquilo dá uma sensação de alegria, semelhante à dopamina. Uma curtida hoje, isso aí... A pessoa fica feliz, né? Agora, tem pessoas que, principalmente jovens, eu não estou brincando, isso é comprovado, que às vezes entram em depressão. Eu conversei com um jovem de uma escola em São Paulo, que ele disse que metade da sala de aula dele tinha depressão. E em muitos casos é por causa disso. A pessoa não tem seguidor na rede social, não recebe a mesma atenção de outros colegas. E a questão do like, da curtida, de um comentário, principalmente para o jovem, até pela questão social, porque eles abrem mão da sociabilidade de corpo presente, como eu estou aqui com o senhor agora, para ficar no mundo virtual. E isso faz um mal danado para o cérebro, a ponto de os psicólogos e pedagogos, né, que trabalham mais assim com crianças, com infantil, eles dizem que até os 3 anos de idade, você não deve entregar um celular na mão de uma criança. Você que é pai, você que é mãe, não faça isso.
As crianças estão nascendo já com o celular na mão. Já nasce falando alô, né? Já mexendo o dedinho na tela. Começa a chorar, já dá o celular, já para, né? Porque, na verdade, muitos pais falam isso. Eu dou o celular para parar de chorar, né? Não é isso? Mas isso faz um estrago, inclusive, mentalmente. Porque eu vi um especialista explicando, um psicólogo, um pedagogo, que até os 3 anos de idade, a criança ainda está na idade do lúdico. A criança está na idade do sonho, da fantasia, da brincadeira. E você não tem como substituir isso por coisas concretas, materiais. Ela precisa do abstrato, ela precisa pegar aquela tinta guache que a gente tinha na nossa época e lambuzar, borrar o caderno, encher a mão de guache, de tinta. Brincar na lama. Brincar na lama. Jogar bola, se machucar. Pisar com o pé descalço no quintal de casa. Pisar com o pé descalço no quintal de casa. É bem para a saúde, né? É comprovado que minha mãe foi monitora de creche por 30 anos na prefeitura de Campinas. E ela falava que as crianças que não andavam descalços ali na área dela ali de atuação, do lado externo ali, né, da sala da onde ficavam as crianças, no pátio, né, exterior ali, eram as crianças que vira e mexe ficavam doentes. E as crianças que estavam acostumadas a sair, a brincar de pé descalço, não apenas ali, mas também na rua de suas casas ou no quintal de sua casa, elas quase não ficavam doentes. Por quê? Tinha até antigamente aquele doutor Bactéria, né? Sim, que tinha participação no programa famoso aí, né? Ele falava muito sobre isso, né? O doutor Drauzio Varela também. Sim. Então a bactéria, ela é necessária. Você não pode tirar a bactéria do seu corpo, porque isso atua, não sou médico, mas a gente vê o médico falando, né? Então a gente está reproduzindo. Se tiver algum médico nos assistindo, vai concordar comigo, eu creio, né? A bactéria, ela ajuda até no sistema imune dos anticorpos do nosso corpo. Então as crianças... Os anticorpos vão se preparando, né? Exatamente. Aquela bactéria, então ele reconhece, né? Exato. Exatamente. Então, na verdade, pastor André Dutra, as crianças hoje, elas são bombardeadas de todos os lados, pelos videogames, pelas músicas, pelos filmes. Quando você fala isso aí, pastor, o senhor diz diretamente que é proibido jogar videogame a criança, é proibido mexer no celular, não seria bom fazer essas coisas, ou certos tipos de joguinho, certos tipos de programação. Como é que o senhor consegue equilibrar isso aí, pastor? Porque não dá para fugir desse mundo. Sim. O senhor sabe que o senhor falou sobre esse assunto. No ano 2000 foi feita uma pesquisa que uma criança que ficava uma semana diante da televisão, ela vai ter assistido isso naquela época. O senhor imagina, 24 anos atrás. 1.400 cenas de violência, 800 cenas de magia e 300 cenas de erotismo ou de conteúdo sexual, que remeta... Que naquela época ainda era era light. Hoje... Era light. O senhor imagina nos dias de hoje. Então, hoje em dia, o jornal a gente não precisa nem dizer, né? Que você espreme o jornal, sai sangue, não é assim? Agora, o senhor imagina os desenhos. Eu vou contar uma experiência aqui para vocês. Uma vez, eu fui visitar uma casa... E eu cheguei nessa casa, tô mexendo aqui, pessoal, porque tem muita apostila, aqui muito assunto. Material, hein? Muito conteúdo. Aqui tem assunto para podcast. Tem essa daqui. 3, 4 podcasts, hein, pastor? Tem essa daqui, que fala também do 666, enfim, tem da televisão também. A gente faz esse trabalho já faz 15 anos, né? Mas enfim, voltando a esse assunto, e eu incentivo você que é pastor, você que é pregador, que está nos vendo agora pelo canal aqui do pastor André Dutra, Solas Cash, ou pelo Despertamento para Arrebatamento, ou por mais alguém que queira reproduzir, né? A fazer esse tipo de trabalho também, porque pregar é muito bom, né? Também sou pastor em uma igreja, auxilio ali na nossa igreja sede em Campinas, Assembleia de Deus, Ministério Metropolitano, né? Mas só que esse tipo de trabalho é um trabalho que poucos fazem. A gente comentava aqui fora do ar antes de começar o programa, né, pastor André? É um trabalho que poucos fazem. E eu vou contar a experiência agora dessa criança, e depois eu vou contar a experiência que o pastor Josué Erion contou quando ele esteve no Brasil. Se eu esqueci, o senhor me lembra, por favor. Então nós fomos visitar uma família e chegamos lá, tinha uma criança, e essa criança estava endemoniada. Ok.
Quando eu coloquei a minha mão, pastor André, sobre essa criança, o que aconteceu? Em nome de Jesus, sai. Eu não sou adepto muito a fazer aquele, né? Aquele bate-papo ao vivo ali com o capeta. Eu não gosto. Ficar falando, de onde você veio, qual é o seu nome, o que você ganhou. O que você está fazendo aqui? Fazer entrevista ali, né? Eu não sou muito adepto disso. Porque o Senhor Jesus não fazia isso, né? Então nós temos. Sai logo, né? Sai e acabou. E aí naquela guerra, né? Sai em nome de Jesus, sai. E ele não saía. E não que eu tivesse perguntado, mas partiu do próprio demônio dizer que ele não iria sair porque ele tinha uma aliança com aquela criança. E eu disse, uma aliança? Mas aí eu perguntei, né? Uma aliança? Mas por quê? Aí ele disse, porque ela está comendo aquilo ali. Aí eu olhei, tinha um salgadinho da Elma Chips, com uma figurinha multicolorida, né? Que tinha na época, redonda, e ali estava escrito o nome de um personagem, bem amarelinho, chamado Pikachu. E o Pikachu faz parte do desenho Pokémon. E a palavra Pokémon significa monstro de bolso. Ok? Monstro de bolso, que a gente sabe que é demônio, né? Sim. E se você pegar a origem do desenho Pokémon, quando foi lançado no Japão em 1997, ele mandou cerca de 700 crianças japonesas para o hospital. O senhor lembra disso? Eu vi o jornal passando isso. Exatamente, vítima de convulsão e epilepsia. Então isso não é coincidência, nada é coincidência do que acontece hoje no mundo, porque tudo isso que está acontecendo, pastor André Doutra, é cumprimento da palavra. O pessoal fica preocupado com Israel, né? Porque teve até brasileiro que foi lá ajudar o povo de Israel a vencer a guerra. Eu quero dizer para vocês que estão nos assistindo, que Israel já tem o maior guerreiro, soldado, general, marechal, que você possa imaginar, que é o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E tudo que já aconteceu, está acontecendo e vai acontecer com Israel, é predito nas Escrituras. Então não adianta a gente ficar preocupado, nossa, mas vão destruir Israel. Não, Israel não vai ser destruído até o arrebatamento. E após o arrebatamento, Israel, a Bíblia diz que todos os reis da terra, pastor André, está lá em Apocalipse, depois você lê lá Apocalipse 16 até Apocalipse 19 e o capítulo 20. Você vai ver lá, começa na batalha do Armagedon, né? Na verdade começa ali no Apocalipse 13, com a imagem da besta, depois no versículo 15 até o 16, o sinal na mão direita, na testa, ninguém vai poder comprar. O anticristo reuniu as nações, né? Pobres, ricos, né? De todas as almas, o anticristo vai reunir. Aí nós vamos, batalha do Armagedon. Aí vai chegar um momento da situação que Israel, a Bíblia diz que todos os reis da terra vão se reunir contra Israel. Então a Bíblia diz que todos os reis da terra, ou seja, até os Estados Unidos da América, inclusive o Brasil, que já está contra Israel. E não fugiram do seu assunto, pastor, mas está dentro dele. Teve essa polêmica aí de Israel, né, Brasil criticar Israel e comparar, né, os alemães lá no Holocausto, né? Sim. Tem muito crente que acredita, né? Assim, todo mundo ficou indignado, a comunidade evangélica no Brasil, e alguns que são mais místico, né, em relação a Israel, às questões proféticas, diz que por conta disso o Brasil possa sofrer juízos de Deus. Juízos de Deus. Em relação por estar contra Israel. Na questão espiritual, né? O que você acha? É verdade? Pode acontecer isso mesmo? Ou isso é uma balela, uma coisa que não tem nada a ver? Deus fez uma promessa para Abraão: abençoarei os que te abençoar e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por um momento, o juízo de Deus vai estar congelado nesse quesito. Porque os reis da terra precisam chegar bem até o Apocalipse para eles se reunirem contra Israel. Então, até lá, nós podemos ver um juízo esporádico. Deus matar alguém de câncer, né? O senhor vê, ou matar alguém de acidente, pode acontecer, mas uma exceção, mas não a regra. Em via geral, nós vamos ter que ver os reis chegando bem até o Apocalipse, talvez não esses, mas novos atores aí do cenário geopolítico mundial. Na Turquia, um ministro discursando contra Israel caiu duro lá, infartado. Na mesma hora veio o juízo de Deus sobre ele. Você acredita que isso era um juízo? Ele não era o presidente da Turquia, né?
Ali, eu creio que Deus vai poupar talvez alguns presidentes e reis, porque a Bíblia diz que os reis vão se reunir contra Israel. Mas como ele não era, e também não ia mudar nada no cenário, Jeová já foi ali, passou a espada, e na mesma hora o cidadão foi, né, foi embora. E assim como Herodes morreu comido de bicho, né, pastor André? Por não dar glória a Deus. Então, por não dar glória a Deus. Então, nós vemos que... Mas voltando à questão... O pessoal pensa assim, nós estamos na época da graça. Aí Deus não mata, não traz juízo Exatamente. sobre as pessoas. Tem muita gente que prega dessa forma, né? Ensina assim. Só o lado do juízo. Aliás, só o lado da misericórdia, do amor, né? Da misericórdia, mas existe o lado do juízo, né? Existe. Deus é amor, mas é fogo consumidor. Exatamente. Então, assim, se acontece um desastre aí no mundo e são juízos de Deus, é apenas causas naturais. Sim. Isso depende muito da questão do contexto do país. Por exemplo, se é um país anticristão, anti-Israel, aí sofre um terremoto, é Deus trazendo juízo sobre aquele povo, pastor, ou não? Não, eu acredito que muitas vezes é um juízo de Deus, porque a Bíblia diz em Gálatas que Deus não se deixa escarnecer. Sim. E o que o homem plantar, certamente ceifará. Então isso é bíblico. Sim. E o que a Bíblia diz com clareza, eu posso afirmar com certeza, né? Tivemos uma polêmica aí no Brasil também, né? No carnaval, aí, a Baby Consuelo falando que o Apocalipse estava para acontecer. Sim, bem lembrado. Eu ia tocar nesse assunto, mas acabei esquecendo. E ela disse que não... Ela supôs, né? Ela não afirmou, mas que isso aconteceria entre 5 ou 10 anos. Diante do cenário que nós estamos vivendo aí, pastor, vendo as coisas acontecer muito rápido, né? Israel aí em guerra... Será que é uma verdade por parte dela? Não dela, né? Biblicamente, sim, o que ela está falando está de acordo com a Bíblia ou apenas é especulação por parte dela também? Eu acredito, pastor André, que ou não... uma teologia errônea, na verdade, né? Uma escatologia errônea. Eu acho que ela, em parte, está certa, em parte está errada. Por quê? Ela está certa quando ela diz que não vai demorar. Mas ela erra quando ela prevê uma data, né? Biblicamente, nós não podemos prever data para a vinda de Jesus. Eu não gostaria de citar nomes, mas no Brasil, infelizmente, nós já tivemos pessoas que previram a vinda de Jesus, né? Sim. O próprio Adventismo começou no início teve ali uma data que eles previram a vinda de Jesus, não ocorreu, né? E isso ficou marcado. No Brasil tivemos aí uma, entre aspas, pastora, que ela previu a vinda de Jesus uns anos... Exatamente, já que o senhor citou, né? Ela foi uma das que previram a vinda de Jesus para uma data específica. Antigamente, os mais antigos vão se lembrar que tinha um bordão, um jargão popular que dizia: 1000 chegarás e 2000 não passarás, né? E dizia que estava na Bíblia, né? E falavam que estava na Bíblia, mas não estava, né? É igual falar que Paulo caiu do cavalo, dizer que Jesus disse: eu venci o mundo e vós vencereis, né? Esse vós vencereis não está na Bíblia. Nós vamos vencer, mas Jesus não disse isso no versículo. Então é importante nós entendermos o texto como ele é, né? Está no acrescentareis, né? Acrescentareis. E aí, eu acredito muito que está próximo, né? Mas é difícil a gente falar, mensurar, vai ser tal data, mas a Bíblia dá sinais, como o senhor falou, né? Terremotos, fome, pestes, ouvireis falar de guerras, mas o próprio Jesus diz o quê? Não é o fim. Ele diz, é o princípio do fim, né? Ou seja, não é o fim no sentido absoluto ainda. Pastor, uma das coisas que tem me chamado muita atenção em relação à escatologia é lógico que nós temos 3 linhas de pensamento, né? É isso, pré, pós e o mid-tribulação, o meso, né? Pode ser. E, por exemplo, tem um texto aqui, de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o que tem me chamado a atenção dentro desse contexto de escatológico, essas linhas de pensamento, eu sempre fui pré-tribulacionista, né? E eu tenho acompanhado alguns pastores sérios aqui no Brasil, inclusive o senhor citou aqui o Hernandes Dias Lopes, e esses dias ele falou que não existe um arrebatamento secreto. Sim. Como a igreja no Brasil acredita, né, no modo geral, no sentido escatológico, que esse arrebatamento secreto, que Jesus vem antes da grande tribulação não existe. Não tem base para isso.
Eles dizem isso mesmo. Inclusive, tem um texto aqui bíblico que eu queria citar, e eu queria que o senhor falasse, né, se de fato coincide com o que ele está falando. Né? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e verso 1 diz assim: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Por exemplo, a ideia que daqui é que assim, a nossa reunião com o Senhor, né, a sua vinda, não acontecerá antes que se manifeste o homem da perdição, né, o filho do homem do pecado, e também a apostasia, né, na igreja, ou no modo geral. Como é que o senhor vê, pastor? Porque assim, essa linha escatológica pós-tribulacionista, pregada pela igreja reformada e por muitas outras igrejas, esse texto aqui parece coincidir com aquilo que eles falam, tá? Mas o senhor, o que o senhor afirma? Realmente é antes mesmo do arrebato da tribulação? A igreja vai ver o anticristo ou não? Como é que vai ser? Então, pastor, isso daí é um tema muito polêmico, o senhor sabe disso. Assim como existe um debate eterno, a gente estava comentando antes do programa, calvinista e arminiano. Nunca se resolve. Armínio e Calvino é uma briga eterna, principalmente em seminários, né? Existe também essa discussão, né? Daquele que crê que Jesus volta depois. Certo. Eu diria que a maioria do pessoal ali do lado presbiteriano, batista, acredita sim, né? Uma boa parte. Sim. Os que não acreditam no pós são mesos ou mid, né? Tribulações, que acreditam que Jesus volta no meio da tribulação. E assim, o pessoal pentecostal, principalmente, a qual eu faço parte, a gente acredita que Jesus volta antes, né? Certo. Eu acredito que Jesus volta antes, pastor, porque se a gente for olhar na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, Deus sempre tirou o povo dele de momentos assim de maior fervura, né? Das provações que o povo passou, né? Certo. Deus tirou o povo do Egito, né? Deus deu a libertação, o povo saiu de lá e Deus veio com eles no deserto, né? A Bíblia tem duas passagens em Apocalipse que compara, uma delas compara a igreja, né, que ela foi para o deserto e tal, e eu creio que Jesus não vai, que a igreja não estará mais aqui, por um motivo muito simples, né? Eu não consigo imaginar o Espírito Santo presente no mesmo lugar onde o diabo está presente. Sim. Até porque o diabo não aguenta a presença de Deus, né? O diabo, para ele reinar nesse mundo, eu acredito que até para ele, né, ter um domínio mais completo, ele precisa da ausência do Espírito de Deus aqui. E se a gente for fazer um comparativo com Jesus quando esteve na terra, Jesus ele teve que subir para o Espírito Santo descer. Dessa vez é o contrário. O Espírito Santo vai subir para Jesus em glória descer, correto? E depois nós ainda temos o que a gente poderia chamar, né, mas eu não gosto desse termo, dentro da segunda vinda, seria a terceira vinda, né, que seria após o Armagedon. Certo. Que depois seria depois dos 7 anos. A segunda colheita, que é a segunda. Isso, colheita. Alguns chamam de terceira vinda, chamam de segunda colheita, que vai ser depois dos 7 anos, né? Certo. Mas vamos dizer aqueles que mortos que vão ressuscitar, né? Que vão ressuscitar. Aqueles que sobreviveram à tribulação. Isso. O senhor estava falando aí do arrebatamento secreto. O Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, esse pessoal aí das igrejas tradicionais reformadas, que eu respeito muito, sim, é uma doutrina muito abalizada, talvez não exista uma doutrina que se compare à doutrina reformada. Certo. A gente tem que falar a realidade como ela é. Eles estão completamente certos. Exatamente, mas não, a gente não precisa concordar com tudo, né? Mas a gente respeita muito aqueles que creem diferente. Sim. Porque por que é difícil a gente falar com certeza? Sabe por que eu falei isso não contra o senhor? Porque a gente ouve, eu sei que existem muitos pastores sérios, sim, e muitos que creem assim, dentro do meio pentecostal. Sim. Não é? Que
que não estão em evidência, outros estão em evidência, mas que são homens sérios. Sim, né? sim. Só que você vê também no lado reformado e bem tradicional, homens que também não têm tanta influência, tanta visibilidade, mas hoje tem o Hernandes e tem outros que acreditam, né? Sim. E eu citei para o senhor aqui que, por exemplo, nós temos uma doutrina escatológica bem abalizada, reformada, que vem já aí de séculos. Sim. Quando a doutrina, assim, vamos dizer, eu não posso dizer que ela também não seja de muitos anos, né? Porque se ela é verdadeira, ela já estava lá, só que não estava muito bem explicada, mas parece que é de 100 anos para cá. Falar de arrebatamento secreto, você não vê nos escritos teológicos de teólogos aí da Idade Média falar sobre arrebatamento. Você não vê, mas a Bíblia fala de arrebatamento. Não é? Mas não houve um estudo muito apurado. Mas depois, posteriormente, depois da reforma, se passa ali ter uma visão também mais escatológica, mas não havia o contexto pentecostal, arrebatamento secreto. Era sempre falando o retorno de Jesus, visivelmente, em glória, em poder, né, para livrar o mundo do mal, do caos. Porque a gente que é pré-tribulacionista, a gente acredita que Jesus ele virá em secreto para os ímpios, para a igreja. A igreja vai ouvir o soar do toque da última trombeta, correto? Sim. Mas para o ímpio é secreto. E a gente crê que aquela passagem que diz todo olho verá, ali é quando Jesus voltar, né? Na segunda vida. Na segunda vida, em cima de um cavalo branco, escrito na sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, na sua cabeça uma coroa. Ali nós cremos que todo olho verá, mas não no arrebatamento, ok? Até porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus, né? Porque na primeira vinda haverá segredo. Na segunda haverá lamentação. Na primeira haverá mistério. Na segunda haverá guerra. Na primeira será uma vinda de paz. Na segunda será uma vinda de guerra, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus ele virá para livrar Israel da batalha sangrenta, né, a qual ele vai estar submetido e cercado de Jerusalém. A Bíblia diz que será cercado por todas as nações e que o sangue daquela batalha ele vai estender até para fora da cidade. Sim. E até o artelho, tornozelo dos cavalos, o sangue vai dar. Então, Jesus ele vem posteriormente para poder livrar Israel. Para quê? Para Israel verdadeiramente reconhecer que Jesus é o Messias. Por isso que Israel hoje não aceita e não vai aceitar, e não adianta você pregar para um judeu que ele não vai aceitar, a não ser que for por uma obra miraculosa, como eu já vi judeu aceitar Jesus, né? Mas tem que ser o próprio Deus trabalhar com ele, igual. E no meu canal, estava falando sobre um judeu que se converteu, né? Esse judeu, ele mora hoje em Jerusalém, mas ele é nascido em um país que fala espanhol, não me lembro agora. Porque o povo judeu ele tem espalhado por todo mundo, né? Tanto que depois que Israel voltou a ser Estado, teve a famosa diáspora, que foi quando, até cumprindo as profecias, né, de Isaías, de Jeremias, que o povo voltaria à sua terra, e muitos voltaram. Esse judeu, por nome Ariel, tem um vídeo dele no meu canal, que você chora vendo ele falar do anelo, do desejo, do sentimento que ele tem por ver o Messias, quando ele voltar, e ele mostra, olha, Jesus vai pisar aqui no Monte das Oliveiras, que está atrás do templo, do que sobrou do templo de Jerusalém, do templo de Salomão, que hoje é o Muro das Lamentações, sim. Que o judeu vai ali para orar, para pedir a vinda do Messias, né? E ali ele fala algumas coisas interessantes, que quando o Messias voltar, segundo a tradição judaica, quando ele vir, né? Algumas palavras que ele vai falar, aí ele fala algumas palavras ali em hebraico, que eu não vou saber falar o que agora, mas enfim, ele começa a chorar quando ele fala e mostrar o Messias. Então ele é um judeu convertido. Eu recomendo, no meu canal tem esse vídeo, no canal original. O nome do canal do senhor, como é que fala? Lembra? Despertamento para Arrebatamento. Sim. São dois canais, o canal 1 e o canal 2. Para as pessoas saberem, o canal 1 é o canal que tem 68 ou 69 mil inscritos. E o canal 2 ele tem pouco mais de 600. E o meu canal, o nosso canal Despertamento para Arrebatamento, ele tem uma cruz
é uma cruz e um fundo amarelo. Então é fácil a identificação. Mas como nós estávamos falando, o povo judeu, pastor André, ele só vai acreditar em Jesus quando ele salvar o povo de Israel literalmente do anticristo, né? Então, para chegar até lá é um longo caminho. Então, como a gente falou no começo, vai ter que ter uma rejeição muito forte de Israel. E para ter essa rejeição, tem que ter também a eliminação da religião. Por isso, o próprio Senhor Jesus disse o quê? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. E muita gente não entende esse versículo, porque aqui não está falando do amor do mundo. A palavra ali no original é ágape, é a mesma de Romanos 5. É o amor de Deus derramado em nossos corações, ok? Então, o povo de Israel, ele vai passar, né, por esse processo de perseguição, porque a fé, o amor de quase todos vai se esfriar. Segundo o Senhor Jesus, vai se esfriar. E muita gente não entende. Esse amor aqui é a palavra ágape, ou seja, é o amor de Deus, como diz Romanos 5, derramado em nossos corações. Então o povo do mundo, observe bem, ele não pode receber esse amor. Esse amor só pode receber o nascido de novo. Então quando Jesus fala que o amor de quase todos vai se esfriar, ele está falando do amor da igreja. Por isso que precisa haver uma desconstrução da igreja cristã como a gente vê hoje. Leis sendo feitas, né? Se a gente não realizar o casamento homoafetivo, a gente pode ser preso. Nada contra os homossexuais, deixando bem claro. Na Europa, praticamente, isso já está estabelecido. Sim, né? A frieza da igreja, o desvio moral, a apostasia já está estabelecida lá. Exatamente. O Brasil, acho que é a última, a América Latina, acho que é a última... É o último baluarte, né? O Brasil ainda, talvez hoje, com certeza, é o país que ainda existe uma fé mais viva no mundo inteiro, juntamente com os países da África. Juntamente com os países da África, o Brasil é o país que existe uma fé mais viva no mundo todo, é aqui. E tem uma ligação também, né, de um trabalho missionário, né? Da África e também da Ásia. Né? Não podemos esquecer que a maior igreja do mundo fica na Coreia do Sul, não confundir com a Coreia do Norte, onde tem aquele baixinho ditador, né? O coreano, que eu esqueci o nome dele, Kim, não sei o que. Né? E também temos um fenômeno da igreja que mais cresce no mundo, que é a igreja subterrânea chinesa. A igreja subterrânea chinesa, ela é responsável pelo número impressionante de cerca de 150 milhões de cristãos que existem na China comunista. Isso é um milagre. Mas isso é para cumprir a profecia que o Senhor Jesus ele declarou para nós, né? Qual é a profecia? Muitos viriam do Oriente e se assentariam à mesa de Abraão, Isaque e Jacó. Então, o avivamento na Ásia, especialmente na Coreia do Sul e na China, é cumprimento profético do que o Senhor Jesus ele vaticinou para nós. O Brasil fica falando muito de avivamento, mas esse avivamento já está acontecendo fora dos olhos vamos dizer, dessa instituição eclesiástica. Exatamente. Porque se fala tanto hoje no Brasil, Deus vai gerar um avivamento, vai sair do Brasil esse avivamento. Quando na China subterrânea, a igreja perseguida, que realmente está acontecendo um avivamento lá. Sim. E o Brasil, aqui, a maioria da liderança cristã, não vou generalizar, estão ainda falando de avivamento, que vai acontecer esse avivamento. Sim, sem querer puxar a sardinha para o nosso lado, mas isso existe no YouTube, mas no nosso canal tem também, um vídeo que é da igreja perseguida na China. Muito bom, muito bom. Você chora vendo relatos ali de pessoas que ficaram presas anos e anos porque aceitaram a fé em Cristo, outros que perderam familiares, né? Porque na China você não pode, por exemplo, fazer uma igreja como é a igreja no Brasil. A igreja que existe legalizada e oficial chinesa é uma igreja que é sujeita ao Estado. Por exemplo, na China não pode fazer Santa Ceia. Você não pode ter mais de uma Bíblia por pessoa, assim como é em Cuba. Em Cuba, você não pode chegar lá com 10 Bíblias. Eu conversei com um missionário que foi para Cuba, ele levou 100 Bíblias. Chegou lá, só deixaram ele entrar com uma. Meu Deus. Porque no sistema comunista é uma pasta de dente para cada um, pastor Moacir, pastor André, é uma pasta de dente para cada um, é uma Bíblia para cada um.
cada um só pode ter um produto de uma. Você vai no mercado, você não pode comprar 10 pastas de dente. Você não pode comprar 10 Bombril, 10 pacotes de arroz. É um para cada. E então, se deixar, o Brasil fica assim, hein? Se deixar, né? Como do jeito que está indo aí. Mas não vai acontecer, primeiro, porque Deus não vai permitir. Segundo, porque o pessoal que tem dinheiro no Brasil não aceita. E uma das quedas da presidente Dilma é porque os Faria Limers, como eles chamam, o pessoal da Faria Lima, que ali tem o pessoal que tem muito dinheiro comercialmente falando, e também na Zona Sul do Rio de Janeiro, e a elite brasileira não aceitava algumas coisas, né? Então o comunismo é difícil entrar no Brasil por causa disso. Não consegue se estabelecer? Não consegue, porque os mais ricos do Brasil, os donos de emissoras de TV que são milionários, o pessoal que tem muito dinheiro, Roberto Júlio, esse pessoal todo, muitos são judeus. Sim. Então eles, e também eles são muito poderosos materialmente falando, tem muitas empresas, tem monopólios, né? Então jamais eles vão deixar o comunismo entrar no Brasil, não tem como. Sim. Mas é o que o senhor disse, né? Se deixasse a vontade de alguns, né? Eu acredito que exige um trabalho de formiguinha nas escolas, nas faculdades, nas universidades, né? Nas repartições públicas e nas comunidades, um trabalho atuante da esquerda muito forte, né? Uma ideologia ali muito forte, né? Socialista que um dia se estabelece de muito forma forte, geral. Em termos morais na sociedade, a maioria dos jovens hoje tem valores muito mais latentes da esquerda do que da direita. Sou contra a igreja. Para o jovem, a igreja é o que? Conservadores, fundamentalista. Nós somos chamados de fundamentalistas religiosos, isso. Ou de fanáticos, né? de extremistas, né? Então isso vai se acentuar cada vez mais. Como a gente estava falando, né? A desconstrução, ela não é apenas moral, ela é religiosa, ela é social. Os jovens hoje, eles já não... Muito tempo já também, né? Mas está aumentando. Jovem casar virgem, isso já faz muito tempo. Que não existe mais isso. É uma utopia, né? Hoje em dia, uma jovem de 20 anos que fala casou virgem, ninguém acredita. A não ser que seja uma jovem de igreja, né? Por isso que nós cristãos somos perseguidos. O pessoal da esquerda, eu já assisti live do pessoal da esquerda, eles não gostam eles não acreditam quando a gente fala que existe perseguição aos cristãos. Como que você fala que não existe? Porque quantos cristãos que são mortos, por exemplo, no Iraque, na China, no Afeganistão, na Índia, igrejas são queimadas na Índia, porque a Índia não é só dos hinduístas, né? Do hinduísmo, mas também tem muito islamismo na China, na Índia, coisa que há 50 anos atrás não tinha muito. Mas o islamismo, pastor André, ele cresce assustadoramente. Na Europa, então, estava conversando com um rapaz que morou em Portugal, ele disse que lá está dominado pelo islamismo. Mas dominado mesmo. Na França, Inglaterra. Na França, muito forte. Você vê que até nome de jogador de futebol, muitos são descendentes de países árabes e muçulmanos. Então é muito forte hoje, né? A sociedade fabiana, como chama a nova era, ela está vindo com tudo. E voltando àquele assunto que a gente estava falando antes, além do Aleister Crowley, a gente poderia citar também o Admirável Mundo Novo, né? Que foi criado em 1934, né? Salvo engano. E tudo que está acontecendo hoje foi predito nesse livro, né? A gente pode ver aqui, por exemplo, vou estar dando uma citada rápida. O fim da família tradicional, até 1999, de cada 4 casamentos, um acabava em separação. Hoje, de cada 4 casamentos, 3 acabam em separação. Daqui a pouco, de cada 4 casamentos, 4 vai acabar em separação, né? Então a gente vê que a apostasia, ela tem aumentado assustadoramente, correto? Então nós temos aqui os objetivos da nova era, que esse livro ele traz a luz aqui para nós. Os lares eles vão ser destituídos da família tradicional, né? Isso a gente vê muito nas novelas. Você pega os nomes, né, das novelas da Globo. Só o nome da novela, você já vê que tem um significado ocultista, né? O anjo que caiu do céu, né? Renascer.
Você pega os nomes das novelas da Globo dos anos 2000, principalmente, né? São todos nomes com mensagens subliminares, né? Todos eles. Eu tinha uma lista lá, mas era uma coisa impressionante. Só o nome da novela já trazia ali um significado ocultista, satânico. Da nova era, né? Da nova era. Tem vários, né? Que eu não vou me lembrar agora, mas esse anjo que caiu do céu é bem claro, né? Qual o anjo que caiu do céu na Bíblia? Que levou a terça parte das estrelas com ele. O pessoal que está assistindo aí pode até escrever, né, pastor? No chat aqui, muitas novelas com nomes de origem ocultista, e as novelas da Globo, o pastor Antônio Gilberto, que era um pastor em saudosa memória da Assembleia de Deus, aqui de São Paulo, que inclusive trabalhou na NASA, ele dizia que na Rede Globo, eles faziam, a Xuxa fala isso também, né? A Xuxa fala, não, perdão, o ex-paquito da Xuxa, o Xande, né? Ele fala muito sobre isso, do pacto que era feito na Globo. Inclusive tem uma foto que eu vou deixar depois lá na aba comunidade do meu canal do YouTube, né? Que a gente já falou aqui. Vou deixar uma foto da Xuxa na posição Lótus. Eu não sei se dá para mostrar aqui. Ela na posição Lótus, né? Então nós temos aqui a posição Lótus que a Xuxa está fazendo. Ó. Isso aqui é a iniciação. Iniciação ocultista, ó. Pessoal da nova era, sim, da iniciação, né, do New Age, e até do satanismo usa muito isso. Pode observar que tem muitas velas aqui, ó. Mostra o pessoal aqui. Isso aqui é um ex-paquito da Xuxa que postou isso aqui. Se o senhor quiser colocar perto da câmera, olha aí. Está pegando bem, Moacir. Mas eu vou postar no meu canal depois. E eu mando para o senhor no Zap também, o senhor posta no... Está meio embaçado? Por causa da... Está muito perto, né? Melhorou. Então você vê aí ela na posição Lótus, que é a perna cruzada, e as mãos também, ali os braços, você vê, as velas, né? Isso aí são como é que fala? Movimento de iniciação. Ritualística, né? Certo. Isso aqui é um ritual. Posição Lótus chama. Lótus, né? Então isso aqui, pastor, depois eu vou mandar, vou colocar essa foto lá na aba comunidade, no mural do meu canal, Despertamento para Arrebatamento. Vou mandar para o senhor, se o senhor quiser publicar no seu canal também, sim, nas suas redes. Isso aqui foi postado pelo ex-paquito da Xuxa. E o nome dela, segundo ele, é Xu de Exu, Mirim e Chá de Xangô. Por isso que ela usava muitas cores vermelho e preto, né? Que são relacionadas a essas entidades, né? E então nada é por acaso. A Xuxa foi uma Wicca, uma bruxa, né? Wicca significa bruxa, sim, e escolhida, né? A dedo para vir no Brasil e começar o processo de destruição das nossas crianças. Depois tivemos os Mamonas Assassinas, né? Aqueles grupos de dança como El Chan. Tudo isso foi acabando com aquela pureza que a criança tinha na década de 80. É tudo intencional isso, pastor? É tudo intencional. Apenas uma expressão cultural? Assim, por mais que seja a origem do pecado no ser humano, sim, ou é de fato uma agenda globalista? É uma agenda. Que eles determinam que tipo de cultura vai desenvolver, que tipo de cultura vão desenvolver naquela sociedade para É uma agenda. É uma agenda porque a maioria, por exemplo, dos programas de TV que existe no Brasil, muita gente... Na verdade, não é nem destruir a sociedade, é destruir a fé cristã, né? Exatamente. E os valores da família. Porque muita gente não sabe, mas a maioria dos programas que existe no Brasil são uma cópia de programas americanos. Sim. A maioria desses talk shows, programas de entrevista, como a gente vê, né? Danilo Gentili, qual mais que tem por aí? É tudo cópia, esses talk shows de programas americanos. E programas como o da Xuxa e outros é cópia de programa americano ou europeu. E quem está por trás dessas emissoras americanas, como a CBS, que tem o logotipo dela, a logomarca é um olho. O que é esse olho? É o mesmo olho do Big Brother. É o mesmo olho que está na pirâmide da nota de $1. É o olho que tudo vê. É o olho que tudo vê. O grau 33 da maçonaria. Ok? Sim. E tem o grau 31 da maçonaria, do grau 32, que reconhece que Lúcifer é Deus. O Dr. José Renato Pedrosa. Eu já fiz live com ele, inclusive recomendo vocês assistirem o canal dele, do Dr. José Renato Pedrosa. Ele é um médico do Rio de Janeiro, o senhor deve ter ouvido falar dele. Eu participei no ano 2003 de uma live com ele, tem essa mensagem no meu canal, quem quiser ver. Ele já operou até artistas, jogadores de futebol, né?
Ele fala muito sobre a maçonaria, ele entrevista pessoas que eram da maçonaria, até ex-pastores, inclusive, aliás, ex-maçons que hoje são pastores, que faziam parte da maçonaria. Pastor maçom tem? Tem muito porque a maçonaria ela não é ateísta, ela aceita a fé cristã, só que ela é igual à mesa de Jezabel. Ela aceita que você pode continuar lá adorando o seu Deus, mas ela quer que você mude de lado. Ok? Ela quer que você se assente, aliás, na verdade, à mesa com ela, né? Para que você possa ser um ser politeísta. O que é o politeísmo? A nova era, ela crê nisso. Isso já vai criando o ecumenismo. Ecumenismo. O que é o politeísmo? Mais de um Deus. O que é a fé cristã? É monoteísta, é um Deus só. Israel, por exemplo, o judeu ele não abre mão de um Deus apenas, e nós cristãos também, ok? E o politeísmo ele vai entrar também no ecumenismo, porque é a crença em vários deuses. E a maçonaria aceita você ser cristão, você ser espírita, você ser ateu, ela aceita. Só quando vai chegar no grau 32, como ensina o Dr. José Renato Pedrosa, você ali vai descobrir que eles ensinam que o diabo também é um Deus, ok? E aí é onde está o problema da maçonaria, que até o grau 3 é filantropia. O que é filantropia? É ajuda social, causa humanitária. Então ela engana muita gente, porque 90% dos maçons, eles não passam do grau 3. Então você vai encontrar lá artista, empresário, até alguns cristãos enganados, porque no início ela prega uma boa obra. Mas o que está escrito lá em Coríntios capítulo 11, né? Na segunda carta, que o diabo ele vem como anjo de luz, e ele transfigura como anjo de luz, mas ele não é a luz, ele não detém a luz verdadeira, ok? E então eu fiquei de contar aqui para vocês o testemunho do pastor Josué Irion. O pastor Josué Irion estava num avião, né? Ele mora lá, na época deve morar ainda na Califórnia, em uma cidade chamada Pasadena, e ele estava num avião e adentrou um sacerdote satânico e se assentou ao lado dele com uma Bíblia satânica também. Existe uma Bíblia satânica. Inclusive tem uma matéria, uma reportagem antiga do SBT Repórter que falava sobre um sacerdote satânico que tinha essa Bíblia. E eles têm inclusive os 10 mandamentos do diabo, né? Que é exatamente o contrário dos 10 mandamentos. Mal feita dos 10 mandamentos. Não matarás, lá é matarás. Não roubarás, lá é roubarás. E aí se assentou esse sacerdote satânico. Parece os mandamentos do Brasil, aquela aí. Parece. E se assentou... Parece que é mais para matar e roubar do que... Exatamente. E se assentou do lado do pastor Josué Irion, esse satanista, né? E ele disse, começou ali a puxar assunto com o pastor Josué Irion, e ele disse assim: olha, eu sei que você é ministro cristão, antes mesmo que o pastor Josué Irion falasse isso para ele. E ele disse assim: olha, os 3 objetivos que nós temos em terceiro lugar, destruir os pastores, os ministros do evangelho, todo aquele que prega o evangelho, todo ministro que prega o evangelho, porque se não há quem pregue, não há quem ouve. É o que disse o profeta Isaías: como ouvirão se não há quem pregue? Em segundo lugar, destruir as famílias, porque a família destruída não existe. A Bíblia diz que o reino dividido não subsiste, né? Então, sem família não existe unidade. E uma família dividida é muito mais difícil, né? O evangelho, muita gente acaba desanimando o evangelho porque a semente não caiu em terra boa. Vem a perseguição na família, ela abandona a fé. Mas ele falava: o principal que nós queremos, e se nós conseguirmos, não precisaremos nem destruir a família e nem a igreja. Qual é? Destruir a criança. Porque a criança é a futura família e a criança é o futuro ministro do evangelho. E se o diabo consegue destruir a criança, ele conseguiu, por conseguinte, destruir a família e os ministros do evangelho, a igreja. Então, o diabo, ele não brinca, né? Ele não dorme. Aqui em Jundiaí, nós temos 7 montes ali. E eu vi um pastor falando um tempo atrás que ali os satanistas fizeram uma semana, pastor André, de jejum, né, pro diabo, literalmente pro diabo, para destruir as igrejas de Jundiaí do Brasil
e as famílias e as crianças. Bate exatamente com o testemunho que o pastor Josué Ariel contou. Então a igreja hoje, ela vive uma crise de identidade, né? Até o senhor fez um podcast aqui ontem sobre o assunto da cantora Aimee Rocha, né? Sim. Aquela música que ficou muito debatida, Evangelho dos Fariseus, né? Ainda está, né? E ainda está em voga, né? Então, o que o senhor achou, pastor? Esse assunto polêmico, né? Só que o senhor já fez um podcast. Eu fiz, mas a sua opinião, qual que seria a sua opinião? Eu acho que o que ela falou não é mentira, né? Eu acho que ela erra em generalizar. Sim. Eu até vi a cantora Vanilda falando sobre isso, né? Ela cita isso. O erro dela, eu acho que foi generalizar, né? Porque a pessoa que não é cristã vai achar que todo evangélico é daquela maneira, né? Sim. E, na verdade, não existe um evangelho de fariseu, né? O evangelho é de Cristo. Existe um outro evangelho, que é o de Gálatas 1:8, que ainda que um anjo desça do céu, pregue esse evangelho, nós consideramos anátema. Mas evangelho é o de Cristo. Então ela erra apenas em generalizar. Mas que existe falso profeta, ela não mentiu, porque isso existe desde o tempo de Jesus, né? Segundo a história, existia 6.000 fariseus na época de Jesus e 480 sinagogas. Ela erra em alguns aspectos. Então existe desde o tempo de Jesus. Ela erra em alguns aspectos, mas acertou muito bem. Ela mirou o sol e acertou a lua, vamos dizer assim, né? Mas isso é um tema muito polêmico, eu acredito que vocês devem ter debatido a exaustão. O pastor aqui ontem, o pastor Orival, ele discorreu muito bem, né, sobre o assunto, foi muito bom. Sim, depois eu quero até assistir. Mesmo, mas só por curiosidade, né? Curiosidade, mas é um assunto muito opinião, atual e é bom. Eu acho que nada deve ser escondido. Quem gosta de ocultismo, né, de ocultar a verdade, é o diabo, né? Sim. Na maçonaria, por exemplo, é uma sociedade secreta, né? Não é uma sociedade aberta. Você não vê programa de TV, de televisão da maçonaria nem de rádio, porque é escondido, né? É uma sociedade secreta. Não tem uma loja aberta com um culto para assistir lá. Não. Assim, né? É uma sociedade. Você só entra lá se você for convidado por um participante já. Sim. E quando você entra lá, você tem que fazer um juramento. E esse juramento você nega tudo que você aprendeu até hoje. Por isso um cristão não pode participar da maçonaria. E no juramento, você pode dar um Google aí, diz que se você abandonar a maçonaria, você pode ser morto com as suas vísceras sendo expostas à luz do dia, para que os animais e as aves venham comer literalmente as suas vísceras. Desse jeito. É o juramento maçônico. E vai só piorando à medida que você vai subindo de grau. É que superficialmente ninguém fala. Não, negativo. Então, muita gente não sabe como que funciona na vida. Na verdade, até as pessoas falam superficialmente, né? Exatamente. Elas não falam profundamente. Exatamente. Elas subestimam, né? Elas subestimam a maçonaria. Então, muitas guerras que foram que aconteceram, né, na humanidade, eu não tenho dúvida que elas foram criadas dentro de salas maçônicas e participação dos Rothschilds, que são os banqueiros europeus, os Rockefellers, que são a família mais rica dos Estados Unidos, as 3 famílias mais ricas do mundo, que são os Bilderbergs. O Rubens Sodré falava muito isso, né? Tudo judeu. Não, o Rothschild sim. Os outros alguns, né? Isso é certo. Mas tem uma parte que são, principalmente os Rothschilds, né? O Rubens Sodré no canal Verdade Oculta, eu não sei se o YouTube derrubou, mas tinha muito material sobre isso, eu recomendo. Você bate lá no YouTube, Verdade Oculta, Rubens. Se o YouTube não derrubou, deve ter. Se não tiver no canal dele, tem canais alternativos que publicaram, né? Então, pastor André, mas voltando ao assunto, a gente esqueceu também de abordar o livro Big Brother, né? Mas eu vou entrar no livro Big Brother, mas só para encerrar aqui, os objetivos da nova era e do livro de Aldous Huxley, de 1934, salvo engano, mas é da década de 30, os objetivos em comum do Admirável Mundo Novo, que inclusive virou música do Zé Ramalho, ali no fim da década de 70, né? Anos 76, 77, que inclusive na música ele fala, né? Gado marcado e feliz, né? Ou seja, o pão e circo para a população vai fazer ele ficar feliz, né? É isso que os governantes... Futebol, né? O futebol. Futebol, novela, né? Os shows novela, filme de Hollywood. Por exemplo, filmes, né? Guerra nas Estrelas, Star Wars, de Steven Spielberg.
qual que é o mantra ali do filme? A força esteja com você. A Nova Era, ela é exatamente isso. Ela acredita na força do homem interior. Então a força esteja dentro de você, Star Wars. É exatamente isso que prega, né? A lei de Telema, né, que Aleister Crowley criou, bate exatamente, vai ao encontro disso, né? É a força do homem interior tomando o lugar de Deus, né? Inclusive, isso se popularizou hoje tanto na questão do coach, né? Coach, exatamente. Por exemplo, que mesmo usando a questão da Bíblia, né, não como um fim último, a Bíblia, a palavra absoluta, para que eu me santifique através da palavra, em obediência. Mas ao seu serviço, né? Mas, assim, usa como meio, no sentido de reforçar aquele ensinamento de força interior humana. Exatamente, né? Da sua capacidade. Não uma de Deus, não sobre a soberania de Deus, mas de um homem conquistar, vencer, lutar, que são verdades, né? Mas apenas na dependência do próprio homem, na força do próprio braço. Então isso se popularizou, né? Eu acho que não estou dizendo que a fonte de tudo isso é o filme Star Wars, mas existem literaturas, né, que com o tempo foram criadas e produzidas, que hoje está aí o que nós estamos vendo acontecer, né? Exatamente. E além do Star Wars, tem aquele filme Exterminador do Futuro. O senhor vê que o Exterminador do Futuro já previu... Que é um bom filme, né? Eu gosto, hein? Arnold Schwarzenegger, né? Quem não gosta daquele filme aí? E naquele filme lá você vê... O senhor está estragando a infância de tanta gente aqui, pastor, né? hoje. Eu fui falar, o senhor sabe que eu fui falar para um pastor do Maranhão, do Caverna do Dragão, ele ficou triste. Então. Ele gostava de assistir o Caverna do Dragão. Quem não gosta do Caverna do Dragão, poxa? Caverna do Dragão. Não fala mal do Caverna do Dragão, não, deixa pra lá, né? Brincadeira. Doubles of Dragons, né? Em inglês. E aí eu falei, coitado, ele ficou triste, mas o Exterminador do Futuro já previa, né, que o dinheiro iria acabar, né? Se o senhor analisar bem, tem uma cena lá que ele faz a aquisição lá de alguma coisa sem cartão, né? Sim. Então tem muita coisa ali que realmente a gente vai ver no futuro bem... Muita coisa ali que ele... Até porque estão criando robôs aí. Sim, inclusive robô, o senhor falou, tem aquele filme do Will Smith, Eu, Robô, né? Que mostra uma produção numa fábrica em série de muitos robôs. O próprio Exterminador do Futuro, né? Quem não se lembra, o senhor falou da infância... Nos anos 80 e 90 do Robocop. Meio homem, meio humano, né? Exatamente. Existe um projeto exclusivo, né? Não sei se isso é verdade, se é teoria da conspiração, que o Elon Musk, juntamente com o Jared Kushner, tem uma aliança no sentido de fazer... transhumanismo, sim, né? Que é misturar o homem com máquina, algo meio, assim, né? Metade homem, metade... usar chip, isso já tem uma verdade já, né? Sim, já está acontecendo. Então como é que você vê esse contexto aí também, pastor? Está tudo dentro dessa questão? Sim, tudo dessa questão que a gente está vendo e que vai acontecer ainda, deles tentarem fazer um humanoide, na verdade, né? Sim. Eles chamam isso de humanoide. Eles vão colocar chip na mente, no cérebro humano, a ponto de ele poder carregar informações. Sim, dentro desse assunto que o senhor está falando, a gente pode citar também a inteligência artificial. Por exemplo, eu não lembro se ele é deputado ou senador, Eduardo Bolsonaro, deputado, né? É deputado. Aqui por São Paulo, né? Acho que o irmão dele, o outro que é senador, Flávio Bolsonaro. Ele teve agora num programa de um cidadão chamado Carlson, nos Estados Unidos, essa semana. E no dia seguinte já tinha tradução para o português, e segundo os sites estavam dizendo que era através da inteligência artificial. Porque você via claramente que não era exatamente ele, né? Mas a gente já tem acesso a isso. Você pode colocar lá, que nem tem um vídeo de Elon Musk, de outros personagens aí tão conhecidos, sim, onde eles estão conversando num programa e as pessoas colocou em português, a boca deles falando como já se estivesse falando em português. E a inteligência artificial. Isso aí já está acesso a nós aqui no Brasil, já tem acesso. As pessoas já estão usando isso. A inteligência artificial atingiu hoje já um nível de produzir imagens de filmes por si só, com atores assim que não existe, sim, né, falando e assim cenas como se fosse produzido numa produtora de filme. Até de pessoas que já morreram. Esses dias eu vi uma reportagem muito interessante, inclusive está no meu canal também. Talvez muitas pessoas assistiram ao vivo, que foi um programa, o Jornal da Record, né? Que passou esses dias, o Jornal da Record, não sei se todo mundo viu.
não sei se o senhor viu, que passou uma reportagem sobre inteligência artificial. Aí nessa reportagem, bastante coisa hoje em dia. Essa reportagem mostrava o Cristiano Ronaldo chegando num bairro aqui do Brasil dentro de um carro. Sim. Se você olhasse, falar, o rosto dele, se você olhasse, falar, é o Cristiano Ronaldo. Aí numa outra imagem tinha o Tom Cruise tocando violão, sim, cantando uma música em português, mas não era nem o Cristiano Ronaldo nem o Tom Cruise. E tinha uma outra ainda matéria que mostrava o cantor em saudosa memória Leandro, da dupla Leandro e Leonardo, cantando uma música junto com a Marília Mendonça. Meu Deus, hein? O senhor acredita num negócio desse? Acredito. E até alguns fãs do Leandro não gostaram, dizendo assim, respeite a morte dele, respeite a memória. Então, a inteligência artificial, ela está causando e vai causar muita polêmica ainda. Porque... Eu lembro que no início da minha conversa se falava muito de inteligência artificial e parecia, sim, uma coisa muito longe, né? Muito distante, assim, nunca ia acontecer. E hoje é uma coisa... ia ser uma ferramenta do anticristo isso aí. E hoje é uma coisa palpável, né? Que na verdade a besta, né, que daria poder de ter um espírito e falar e dar ordem para matar, seria uma inteligência artificial. Exatamente. Porque a Bíblia fala que vai ter a imagem da besta. Então. E a Bíblia diz que o mundo inteiro vai ver. E a gente pode entrar também agora no projeto Blue Blim. Sim. O projeto Blue Blim, eu estava vendo uma matéria que um camarada estava num aquário e daqui a pouco a imagem do Blue Blim fez aquele aquário quebrar e apareceu um tubarão ali, mas não tinha tubarão ali. O camarada assustou e saiu correndo, era um japonês. Os japoneses são muito bons na tecnologia, né? Sim. Então, esse Blue Blim, ele provavelmente vai projetar a imagem do anticristo para o mundo inteiro. As novas televisões não vão ser mais telas como essa. Não sei se a câmera está pegando aqui, mas todo mundo tem uma TV de LED em casa, sim, não tem? Tem. Uma TV de... Qual outro material além da LED? Tem o LED, né? O LED que é um... Tem o LED e... o vidro, né? Só... Qual? Que LED é o LED da... Então, e tem outros materiais também além do LED, né? Mas no futuro... Mas o que LED acho que é o mais atual, né? Então, tem o LED, tem outros que agora me fugiu o nome. Tem uma TV que um chinês dobrando assim, dobrando e aparecendo normal uma imagem de 4K. Oi? Bate nela e não quebra. Então, a nova tecnologia que em breve vai estar presente, se você assistir esse podcast daqui a uns anos e Jesus não tiver voltado, você vai se lembrar que o que nós falamos aqui cumpriu, né? Vai ficar gravado aqui no Solascast. agora eu guardei. A nova TV, pastor André, vai ser em forma de holograma. Ela não vai ter mais essa tela. Você vai ligar o controle remoto, vai apertar o botão e vai aparecer a imagem lá do filme na forma de um holograma, que é a mesma imagem que você vê na televisão, só que você vai ver ela no ar, parado no ar. Meu Deus. O Bill Gates, ele projetou isso no livro dele lá na década de 90. O Bill Gates. Inclusive Bill Gates, para quem não sabe, só para explicar, é o camarada que criou o Windows, né? Sim. Inclusive a Apple lançou um óculos onde as pessoas estão usando e elas conseguem conversar, ter TV grande assim, andando. No óculos, né? No óculos, né? Exatamente. Um óculos de inteligência artificial e que você pode andar na rua, ver a rua e ao mesmo tempo ver imagens de TV, conversar, aparecer, fazer ligação ao vivo com a pessoa, né? É uma coisa muito coisa de louco, né? Digitar, trabalhar, uma coisa doida mesmo. Não sei como é que vai ficar o mundo quando isso se popularizar, né? Eu acho que a maior parte disso daí a gente vai ver o cumprimento. Por isso que a gente crê que a vinda de Jesus está próximo. E como nós falamos no começo do programa, né, pastor André? A Baby do Brasil, a Baby Consuelo, não está de todo errada, né? Sim. O único erro dela foi prever uma data. Mas que falta pouco, falta. Mas para isso se cumprir na sua totalidade, eu acredito, tenho certeza, que vai ser só depois da vinda de Jesus. Certo. Essas tecnologias, depois da vinda de Jesus, elas estarão muito mais sofisticadas e muito mais presentes no dia a dia de um ser humano. Você pega antigamente, quantas pessoas tinham um celular? Antigamente um celular era só rico. Para você ter R$3.000, R$4.000 em 97, 98. Para você ter um telefone de casa, um telefone em casa, você tinha que ligar para a antiga Telesp e esperar mais de anos para poder receber. Ele valia mais do que igual um carro praticamente. Linha telefônica era produto de luxo, só rico. E depois, quando começou a chegar o celular, era aquele celular desse tamanho, bolachão. Sim. E tinha rico que, para se exibir,
Eu já vi camarada contando isso em podcast, pessoa que tinha muito dinheiro contando, que tinha gente para se exibir, ela fazia questão de atender no restaurante para dizer que ela tinha dinheiro, né? Aí depois veio aqueles startups, ano 2000. Não sei se o senhor chegou a ter um startup, que é aquele Motorola que você abria, pequenininho, né? Eu não tive, mas eu sei. Eu cheguei a ter um Motorola pequenininho. Quem tinha Motorola naquela época, meu Deus. Black Bell, né? Eu cheguei a ter um Motorola, mas um pouco depois, né? Que eu não né? A gente não era rico, mas aí depois foi vindo, né? Aquele da Embratel, aquele azulzinho. Sim. Veio da Nokia. Quem não teve um da Nokia, né? Todo mundo teve. Né? Quem é mais velho vai lembrar, aquele da Nokia. Coloca aí no chat. Qual mais que teve? Ericsson, né? Sim. Lembra da Ericsson? Sim. Né? Então foi vindo. Hoje em dia todo mundo tem celular. E antigamente o celular, ele não era smart, ele não era touchscreen, né? De tela. Era só os botões. Era só botão. Inclusive tem uma brincadeira que o pessoal faz, que o celular hoje ele faz de tudo, inclusive falar no telefone. Porque antigamente ele só servia para isso. Você quer deixar uma criança, um jovem em depressão, isso é comprovado, tá? Quer deixar o seu filho chorando o dia inteiro trancado no quarto? Deixe ele um mês sem celular. Você mata ele. Você vai ter que dar, como que chama? Diazepam. Não vai nem dormir o bichinho à noite. Acho que até a gente também. Até o adulto, a gente né? brinca assim, mas nós estamos se tornando escravos do celular, gente. Estamos se tornando escravos, né? É útil, uma ferramenta maravilhosa. A internet é uma ferramenta maravilhosa, mas os casamentos, ministérios, famílias estão sendo destruídas tudo aqui através disso aqui. O senhor sabe que a internet foi criada na Segunda Guerra Mundial, né? Guerra Mundial, para eles terem ali a comunicação. E os computadores naquela época, eles davam 2, 3 prédios, aliás, andares de um prédio, né? Era muito grande o computador. Sim. E eu lembro quando chegou o computador no Brasil, na época eu fazia processamento de dados, né? Depois eu migrei para a área da publicidade. Porque eu vi que a área da comunicação eu gostava mais. Mas era computador 386, antes vinha o antigo XP, né? Sim. Aí veio 286. Aliás, acho que era 186, 286, 386, 486, 586, depois veio o Pentium. O Pentium era a Ferrari da época. Aí veio o computador com 1 GB de HD. Nossa, quem tinha em 1997, eu lembro que no colégio, quem tinha um computador com 1 GB era rico. Era rico, ninguém tinha. Aí, hoje é tudo 1 tera. Hoje é terabyte, né? Terabyte. Mas quem pegou o DOS, hoje a molecada não sabe o que é DOS. Para você entrar lá, você tinha que procurar um arquivo no computador. Você tinha que dar um dir, né? dir /dir/, e procurar tudo que for, né? Com aquele nome que você queria. O MS-DOS, ele era presente naquele Windows 3.11. Que é o Windows anterior ao Windows 95. Tudo disquete, né? Disquete. Primeiro veio o Windows 3.11, depois veio o Windows 95, foi uma revolução, e depois veio o 98. Talvez alguns ainda vai lembrar do 98, os mais velhos como a gente do 95, né? Mas era, como o senhor falou, não tinha CD, era disquete. Era o disquete 1.44 e tinha aqueles disquete grande também, né? Que ele era bem mole. O 1.44 já era melhor, porque ele era mais durinho. Né? Eu lembro até de um episódio engraçado na escola. Pessoal, eu estou falando de 30 anos atrás. Não, nem 30, né? 25, né? 30. Imagina aqui 20, 30 anos, como é que não vai ser? Por isso que a vinda de Jesus está próxima. Eu lembro de uma cena muito engraçada, né? Porque aqui a gente está falando para pentecostais e para tradicionais, né? Então tem que descontrair um pouco, né, pastor? Eu lembro que lá no colégio, eu estudei aqui no Bento Quirino, em Campinas, conhecido como Bentinho, né? Certo. E ali tinha a unidade 1, que era na Benjamin Constant, e tinha a unidade 2, que era na José de Alencar. Eu estudei nas duas, mas isso que eu vou contar aqui aconteceu aqui na José de Alencar. Se tiver alguém aqui que estudou no Bento Quirino, comenta aí no chat ou deixa nos comentários depois. Talvez você estudou até comigo, e eu não sei, você não sabe. E aí chegou um dia lá que o professor estava ensinando para a gente que poderia, né, entrar um vírus no computador. E ele falou assim, inclusive, nesse disquete que eu vou dar para vocês aqui, tem um vírus. Aí tinha uma menina lá meio distraída na hora que ele falou isso, antes dele falar isso, que quando ele falou, tem um vírus no disquete, ela falou, ai meu Deus, aí vou pegar gripe. Não quero não. Achou que tinha um vírus de gripe no disquete. Aí, e era loira ainda, né? Eu não posso falar muito disso também, que, né? Senão você vai virar um... Senão também, né? Mas você vai ser cancelado. Vai ser cancelado, né? Agora tudo é cancelado, né? Ah, mas você é loiro, ele pode falar, você tem... Eu tenho propriedade, lugar de fala. Lugar de fala. Você é o polaco.
Então, antigamente, o pessoal não sabia muito bem, né? Essas nomenclaturas, né? Esses nomes. O que é um CPU? Ninguém sabe. Você chegava numa periferia e falava, o que é um CPU? O camarada vai achar que você está falando chinês, né? O que é um disquete? Hoje nem usa mais, a molecada não sabe o que é disquete. Antigamente era... Por que eu estou citando isso? Daniel 12:4 fala que a ciência e correrão de um lado para o outro buscando conhecimento. Antigamente, o que a molecada da época mais antiga que a nossa ainda, o que eles ouviam quando eles passavam correndo ou de bicicleta? O Walkman. Depois veio o Discman, a gente pegou essa época, né? Aí depois foi evoluindo, né? Hoje em dia o pessoal não lembra, mas... O MP3. MP3, né? Então a molecada não vai lembrar do Walkman, que é aquelas fitinhas de rebobinar ainda. Mas antigamente quem tinha o Walkman tinha dinheiro, não é isso? O Discman não era... Qualquer um que tinha. Walkman que a gente colocava aqui, pendurava aqui. Aqueles amarelinhos, né? Com o fone aqui, a gente sentia. Tinha aqueles amarelinhos, né? Se sentia. Aquele fone de ouvido grande, agora voltou, né? Aí agora voltou a moda do fone de ouvido grande. Na verdade, aqueles fones pequenos que o pessoal usava para ouvir antigamente, agora não tem nem fio mais, né? Não tem fio, não. Aumentou de tamanho, mas ele agora, você fica na dúvida. Tem aqueles pequenininhos agora que você enfia no ouvido aqui, sem fio, sem nada. Não vê nada, né? Não vê nada. Às vezes, de longe, você fica até na dúvida. Você quer aparelho de surdo ou é um... É um fone de ouvido. Fone de ouvido, né? Mas então está cumprindo Daniel 12, versículo 4. Sim. Dá uma cortada aí. Voltar ao assunto Big Brother. Então, irmãos, irmãs, amigos, né, em Cristo Jesus, nós estamos vendo o cumprimento cabal das Escrituras, né? São 317 profecias no Novo Testamento apontando para a vinda de Jesus, né? Então nós temos que estar atentos. Como eu estava falando, o Big Brother. O que significa Big Brother? Faltou a gente voltar a esse assunto. Big Brother significa grande irmão. Isso aí, tudo que você está vendo hoje, esses Big Brother da Rede Globo, existe um livro em 1984 que foi feito com esse nome, né? Existe até vídeos na internet. Na verdade, ele é bem anterior de 1984, mas o título é 1984. Isso, ele é bem anterior, né? Acho que é de 1940, né? Isso. O livro George Orwell. O livro e existe o filme. Eu acho que o filme é de 1984. Que eles fizeram um filme depois. Sim. Mas o livro é anterior, é igual o Admirável Mundo Novo, que é da década de 30, né? E aí tem um filme, inclusive, que mostra o famoso paredão. Nesse filme do Big Brother, você vai ver isso lá. Então isso foi planejado. Por quê? Agora eu vou te falar uma mensagem subliminar do Big Brother. Por que existe paredão? Sentimento, aliás, de justiça coletiva em prol de um indivíduo que sai da lei. E todo ser humano tem isso. Alguém roubou a galinha lá no seu bairro. Quem que é o cidadão? Prende o vagabundo. Alguém roubou a casa do pastor André. O seu vizinho, o padeiro, o farmacêutico. Roubou? Mas cadê a polícia que não prendeu? O ser humano já tem a natureza adâmica de injustiçamento com as próprias mãos. Não é isso? Isso. O ser humano, se ele fica sabendo que um pai de família foi morto, né, desculpa a palavra, por um safado, salafrário, ordinário, um vagabundo, né, à luz do dia ou à noite. Bebedor de cerveja. Exatamente. Não os bebedores de cerveja, né? Sim. Aquela ideia que alguns dizem, né? O governo roubou só para tomar uma cervejinha, né? Rouba celular para tomar uma cervejinha. Às vezes exatamente. Às vezes mata um pai de família. Beber uma cervejinha. Às vezes por causa de um celular, um usuário de tóxicos, né? Vamos colocar assim. Então o ser humano ele tem isso. Então por que você acha que existe Big Brother? Para ter audiência, alguém pode dizer? Também. Mas tudo que existe na mídia, na música atual, tem um significado. A maioria dos cantores americanos hoje, eles são vendidos à indústria fonográfica americana. E até para preparar isso é comprovado. 24 horas também, né? Sim. Isso. Por exemplo, é comprovado já até por músicos que foram mortos ou que não quiseram participar, que caíram fora, que denunciaram e depois foram posteriormente calados. O próprio Michael Jackson. Tem um vídeo que vazou antes do Michael Jackson morrer, por isso eu não estou criando teoria da conspiração, mas eu não duvido que ele tenha sido assassinado, porque tem um vídeo dele antes dele morrer. Ele fingiu que morreu, né? Mas eu acredito que mataram ele. Mesmo. Porque tem um vídeo que vazou dele antes dele morrer, pastor André, não sei se o senhor tem a oportunidade de ver, dele denunciando a indústria fonográfica americana, que se você não faz parte do sistema, você não faz sucesso. Sim. Aquela cantora também famosa, Beyoncé,
Aquela cantora lá também é totalmente você pegar as músicas dela. Porque você tem que levar a mensagem deles, né? Isso. Se você, aí você pergunta para mim, como que você sabe se faz parte ou não? Pela letra da música. Se você assiste o clipe daquela Lady Gaga, é satanismo puro. Sim. Com sacrifício, com holocausto. Deles, né? É tudo triângulo, a pirâmide. Em todos os clipes de cantores famosos tem a pirâmide. Sim. E você pega, não só na nota de $1, né? Está escrito ali em latim, Nova Ordem Mundial. Meu Deus. New Ordem Secularum, em latim. Tem na nota de $1 dentro da pirâmide. Né? Então tem um significado. Nova Ordem Secular, quer dizer, sem Deus, né? Totalmente sem Deus, né? A gente estava falando da lei de Telema, o hedonismo, né? Que os gregos criaram o hedonismo. É exatamente isso. O seu bel prazer, o seu prazer está em primeiro lugar, né? O seu bem-estar. Por isso que, como o senhor citou muito bem os coaches, né? O coach hoje, existe até o coach evangélico. A gente pega aquele David Leonardo. Camarada ensina um evangelho de facilidade, né? 3 passos para a vitória. Você é ovelhinha de Jesus, né? Deus quer só o seu coração. Ele é cardiologista, ele é açougueiro, ele quer só o seu coração, né? E você é o melhor de Deus. Você não precisa renunciar ao pecado, né? Você não precisa renunciar ao mundo. É um evangelho de comodidade, facilidade. Esse é um evangelho que diz em Gálatas 8, como nós dissemos, é um outro evangelho. Não é o evangelho cristocêntrico, mas é o evangelho do quê? Humanista, né? Humanista. Antropomocêntrico. É um evangelho triunfalista, né? É um evangelho de conquista. É antropocêntrico que fala, né? É um evangelho de conquista humana, conquista material, conquista social. É um evangelho de triunfalismo nessa vida. Materialista. Pouco fala os coaches, eles falam... De arrependimento, não fala. De vida eterna, de arrependimento, de mudança de vida. É sempre voltado para a vitória. Eu fiz uma mensagem uns anos atrás que o tema era esse: adoradores da vitória, né? Adoradores, eles adoram a bênção do dono em detrimento do dono da bênção. Hoje as pessoas não querem servir a Deus. As pessoas não querem congregar em qualquer igreja. Elas querem escolher a igreja para congregar, né? É um mercadinho gospel. Segunda é o culto da prosperidade. A terça é a porta aberta. A quarta é a cura. E se o pastor muda, a pessoa sai da igreja e vai para a igreja que está ali do lado, né? Porque, segundo um levantamento já de mais de 10 anos atrás, em São Paulo se abria mais de 600 igrejas por mês. Você imagina hoje, né? Mas por um lado é bom, mas por outro lado acaba havendo uma facilidade muito grande. Que hoje ninguém quer ser servo. Todo mundo quer ser senhor. Mandar até um abraço para um companheiro de antiga jornada chamado Carlos Lornelas, companheiro nosso lá de Campinas. Ele tinha essa frase: hoje ninguém quer ser servo, todo mundo quer ser senhor, né? Hoje ninguém quer ser submisso, obedecer à doutrina bíblica. Todo mundo quer impor a sua vontade. Até para o pastor da igreja. Se você tira o cargo de alguém, aquela pessoa lá é capaz de sair até da igreja. Hoje em dia, falar em disciplina em uma igreja evangélica, não existe mais, até segundo a lei, é difícil hoje você disciplinar alguém. Antigamente, os diáconos tiravam da fila pessoa que sabia que estava em pecado. Hoje em dia, se você tira uma pessoa da fila da ceia, o diácono faz isso, ele é processado por acepção de pessoa. Inclusive, tem uma igreja grande em Campinas que fizeram isso há uns anos atrás, e eles não fazem mais. Por quê? Alguém que passou ali por isso, estava em pecado, o diácono tirou a ceia daquela pessoa, porque isso era de praxe, né? Assembleia de Deus, Congregação Cristã no Brasil, Deus é amor, as igrejas mais rígidas, principalmente antigamente, se sabia que alguém estava em pecado, o diácono não servia a ceia. Sim. Maravilha, então. Gente, você que está ouvindo aqui tanto conteúdo maravilhoso, né? Tão rico aí de conhecimento. Pastor André Garcia, tão preciso nas informações, né, a respeito da nova era, sobre arrebatamento da igreja, sobre questões sociais que nós estamos vendo acontecer, né? As teorias da conspiração, toda uma diversidade de assuntos que foram tratados aqui, foram falados,
que foi muito bom, muito edificante. Pastor André Garcia, você foi muito bom, maravilha. Agradeço agradeço você ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Que Deus abençoe sua vida, o seu ministério, o seu trabalho que o senhor vem fazendo aí ao longo de muitos anos, não é? Ministrando, palestrando nas igrejas, pregando o evangelho. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Amém. E eu quero deixar para os nossos inscritos, né? Quem não é inscrito, está assistindo esse podcast, gente, se inscreve no nosso canal. Também se inscreve no canal do pastor, que é... Despertamento para Arrebatamento. Despertamento para o Arrebatamento. Se inscreve aí no nosso canal, no canal do pastor. Dá um like também nessa live, tá bom? Nesse podcast. Compartilha. Compartilha com o máximo de pessoas que você puder, tá bom, gente? Que Deus abençoe sua vida. Pastor, manda um abraço pessoal, agradece aí. Aqui, né? Qual é isso? Queria agradecer, em primeiro lugar, a oportunidade de estar aqui no podcast Solascast do pastor André Dutra e do nosso companheiro, conhecemos hoje, pastor Moacir. E queria desejar a todos os congregados, né, dessa igreja também, que o senhor preside, que estão assistindo, né? Isso. Queria deixar a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Também, porventura, se tiver alguém da nossa igreja, ali da Assembleia de Deus em Campinas, nos assistindo, os companheiros também, amigos, né, irmãos. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade, estender mais uma vez o agradecimento e dizer para você, olha, você que tem filho, não dê celular para o seu filho se ele for muito pequeno. Os psicólogos dizem 3 anos de idade, mas eu diria para você até os 10 anos de idade, não dê celular para o seu filho. Se você quiser ensinar ele a mexer, porque vai ter um trabalho na escola, precisa aprender, ok. Mas não deixa a criança 24 horas, como a gente chama, pastor André Dutra, a babá eletrônica. A babá eletrônica antigamente era a televisão, que a gente brincava e chamava de tira-visão. Eu tenho até uma apostila aqui que faltou a gente falar da televisão, baseado num estudo do reverendo americano David Wilkerson, já em saudosa memória, né? E antigamente a televisão, ela era babá eletrônica, né? De muita gente, os pais saíam para trabalhar, ficava ali a televisão. Hoje não, hoje é o celular, ok? Então, cuide disso. Então nós queremos deixar essa advertência para que vocês venham realmente a zelar, né, pelas vossas igrejas e abordar esse assunto, né, da melhor maneira possível. Pesquise, pastor, porque o Brasil é muito grande, eu não vou ter condição de ir em todos os lugares, né? Se vocês quiserem nos convidar, a gente atende. Deixa o telefone também. Não, é importante dizer, nós não cobramos, né, para anunciar o evangelho, nem para fazer esse trabalho. Você manda apenas a passagem, a gente vai de bom coração, ok? Mas faça esse trabalho na tua igreja. Pesquisa sobre esse assunto, nova era, ocultismo, nas músicas, nos filmes, nos videogames também, que não deu tempo da gente entrar muito, mas as crianças estão sendo bombardeadas diariamente, principalmente hoje em dia por videogame. Sim. E a maioria desses videogames são de guerra, são de luta, são de briga. Aí depois o pai e a mãe não sabem por que a criança é respondona, é violenta, é rebelde, quer bater em professor, ok? Então você tem que cuidar. Não é a escola, é você. Nos Estados Unidos, eles praticam homeschooling, né? Que agora lá tem muita gente que faz isso. Que os próprios pais ensinam em casa. E a Bíblia diz o que em Provérbios 22:6, salvo engano, né? Ensina a criança no caminho que deve andar. Ok? Então quem tem que ensinar é o professor? Socialista, muitas das vezes, comunista? É o pai e a mãe. Mas é o que está acontecendo, né? É o que está acontecendo. O pai sai para trabalhar, a mãe sai, deixa com celular, depois vai para a escola. Qual é o futuro que essa criança vai ter? Aí a professora da escola dominical vai ensinar, a criança não vai nem querer saber que Jonas entrou na baleia, que Noé entrou na arca, não é isso? Sim. Por quê? Porque lá na escola alguém está dizendo que isso é mentira. Porque no TikTok da vida alguém está dizendo que é mentira. Então, se você não cuidar do seu filho, o mundo vai cuidar, o diabo vai cuidar. Então esse é o meu recado final. Amém. E eu quero mais uma vez agradecer e Deus abençoe a todos que estiveram na audiência do programa. Amém, pastor. Desse podcast. Que Deus abençoe. Muito obrigado, pastor André. Deus abençoe. Amém. Pastor Moacir. Gente, um abraço. Bom final de semana para vocês. Um beijo no coração. E se inscrevam aí, tá bom, gente? Um abraço.